me parece, o Hugo vai me explicar, mas me parece que o Boletim Focus, claro, de segunda-feira, ele está trazendo as expectativas ainda referentes à semana passada, então me parece que ele não pegou esse pânico desta madrugada, né? De ontem para hoje, considerando aí o fuso horário, ele ainda não pegou esse pânico. Então tá aí, também recomendo aí o artigo do Felipe Pontes, também da L4, Mundo em Choque, Boletim Focus estável e o que o investidor deve fazer. Isso aqui que é importante, tá? Então não deixa de acessar depois lá e vamos ouvir o Hugo Queiroz sobre esse cenário. Agorinha, Hugo, o mercado me pareceu que deu uma invertida aí de sinais, não sei se é se é consistente essa inversão de sinais, mas, por favor, fica aí à vontade, explica pra gente o que está acontecendo. Bom, o que a gente viu ontem, né, na abertura dos futuros ali, como você bem colocou, da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos, foi uma volatilidade enorme, né, uma realização ali na faixa de 5% na Europa, 5% nos Estados Unidos, uma queda, e alguns índices asiáticos ali ainda pegando reflexo de sexta-feira, caindo 10% a 14%, como você bem falou, o circuit breaker do Topix, ali o índice japonês. Mas à medida que os mercados foram abrindo efetivamente e notícias foram saindo, foi acabando acontecendo, amenizando um pouco ali. A gente viu recentemente, questão de meia hora, uma hora, os índices positivando, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, por conta de rumores de que a Casa Branca poderia colocar, para quem manifestou interesse em conversar, 90 dias de prorrogação para não entrar a tarifa, dado que sentariam na mesa. Só que se negou e aí voltou a cair e corrigir. Então o que a gente está vendo agora, Dantas, é uma resposta à indefinição, aumento de risco. Quando você tem uma incerteza e o mercado não consegue entender esse risco, ele fica muito volátil, tanto para cima quanto para baixo, justamente porque ele não consegue entender qual o impacto efetivo, né, dessas medidas do tarifário. Será que vem inflação? Será que vai resolver efetivamente o fiscal dos Estados Unidos? Ou efetivamente vai reduzir o ritmo econômico? Então, como não se tem essa certeza e essa clareza, o mercado responde dessa maneira. Então, o que a gente viu da semana passada para cá foi uma correção forte dos índices dos países desenvolvidos, caindo mais de 10%, bem em linha com o que a gente colocou na minha coluna ali, falando que poderia sim acontecer uma movimentação dessa, uma realização, mas agora os agentes econômicos começam a colocar nas suas projeções e nos seus cenários o que efetivamente pode acontecer. Então, talvez uma desaceleração econômica, efetivamente uma inflação maior, né? Até foi uma pauta discutida semana passada aqui, né, sobre o efeito inflacionário de curto prazo, mas surgiram já algumas referências em termos econômicos dizendo que não, essas tarifas não são inflacionárias da magnitude que o mercado coloca. Então, como ainda tem opiniões diversas e não se tem uma certeza, o que a gente vê é isso, essa forte correção, mas quando a gente sinaliza para o investidor que ele tem que olhar e analisar, olha, é ruído ou efetivamente vai gerar uma transformação nas relações econômicas, ou isso, obviamente, reflexo no lucro das empresas, nos investimentos, mas como você colocou também, sinalizaram que vão investir forte nos Estados Unidos. As techs todas já falaram, na época do Trump assumindo, agora a gente vê a indústria automobilística, Stellantis, que é dona da Fiat, anunciando que vai investir lá, a TSMC já falando que, anunciando a fábrica e uma expansão adicional, ou seja, os países também sentando na mesa, é o modelo de negociação do Trump, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui como analista é efetivamente tirar o ruído e olhar os impactos. O que a gente fez na coluna ali foi, olha, tira o ruído e olha os impactos. Pode ser que sim, desacelere um pouco o mundo, mas não na magnitude que o mercado colocou nesses últimos 10 dias aí de pregões. Então, pode ser que no futuro, 2, 3, 4 anos, a gente veja os Estados Unidos puxando o mundo novamente, e aí alguns países vão expandir naturalmente com os Estados Unidos e outros vão perder, mas não perder nesse impacto global que a gente viu que tirou trilhões de dólares da economia, tá?
A gente, inclusive, você falou, a gente está com essa matéria aqui, ó. Coloca no ar, por exemplo, o link 5, por favor, Brenda, o link 5. Abre aí, só para o pessoal ler. Que é a Stellantis, que é a dona da Jeep, né, das marcas da Jeep, Fiat e Citroën. Ela está avaliando expandir a operação nos Estados Unidos enquanto está paralisando as fábricas no México e no Canadá. Veja só que interessante, quer dizer, está aí a Mariana Albuquerque, trouxe para a gente essa informação. Ela, ao mesmo tempo, está anunciando a paralisação das fábricas no México e no Canadá, né? Ela está avaliando, ela está revisando também, claro, a sua própria produção nos Estados Unidos nesse momento. Mas coloca lá no finalzinho da matéria que tem justamente esse detalhe, né? A informação que foi passada pelo Antônio Filosa, que é o diretor de operações da Stellantis para as Américas. Tá? Continuamos avaliando os efeitos de médio e longo prazo dessas tarifas em nossas operações, mas também decidimos tomar algumas ações imediatas, incluindo a pausa aí temporária na produção de algumas das nossas plantas de montagem. E aí, canadense e mexicano. Aí ele diz o seguinte, que a empresa busca se adaptar rapidamente ao novo cenário e que o grupo sairá ainda mais forte. Entre as alternativas estudadas está a ampliação de fábricas nos Estados Unidos e a revisão da cadeia de produção global. Então, isso acaba justamente vindo ao encontro da expectativa do próprio Donald Trump. Era o que ele queria provocar. E não é só não, o nosso querido Jean Luca, o nosso outro repórter, ele tá subindo, daqui a pouquinho está subindo já, mas eu tenho aqui os dados e eu vou colocar para o nosso debate. Olha só, Hugo, pode botar o Hugo aí na tela, olha só que interessante, né? A gente está fazendo esse levantamento, que é exclusivo nosso, com base em todos os anúncios que foram feitos até agora mundiais. Então prestem atenção, pessoal da nossa audiência aí, prestem bastante atenção. O efeito objetivo, o efeito concreto do tarifaço do Trump. Tá? Nos últimos dias, várias empresas passaram a divulgar planos de investimento em território americano. Tá? O maior deles foi anunciado pela Taiwan Semiconductor Manufacturing, que pretende, a TSMC, que pretende investir 100 bilhões de dólares em fábricas de chips nos Estados Unidos ao longo dos próximos 4 anos. Parece muito? Tem mais, tá? Tem mais. A Apple, mais de 500 bilhões nos próximos 4 anos também de anúncio. A General Motors, que você mencionou, Hugo, 60 bilhões. A Johnson & Johnson, 55 bilhões. A Nvidia, também centenas de bilhões. Não deu o valor exato, mas está aqui. A Eli Lilly, 27 bilhões de dólares. A Merck, 1 bilhão. A francesa Schneider Electric, mais 700 milhões. A Siemens, alemã, 285 milhões de dólares. Tá? Isso em novos investimentos, com um total superior de 10 bilhões nos Estados Unidos. A General Electric Aerospace, 101 milhões para instalações lá na Carolina do Norte. A Sashi Group Holding, no Japão, 35 milhões de dólares em Wisconsin. A Hyundai, sul-coreana, não deu valor especificado, mas incluiu aí uma nova fábrica e ampliação lá na Geórgia. A Volvo, ampliação da produção na Carolina do Sul. E a Audi estuda também transferência da produção para os Estados Unidos. Isso são os anúncios oficiais que foram feitos, tá? A gente não está tirando da nossa cabeça. Me parece que o Trump está conseguindo o que ele queria. Uma das maneiras, né, e esse é um ponto importante também de ser discutido, e pouca gente vem falando, é o déficit da economia americana. A gente está falando de um déficit de 7%. Uma economia alavancada, com 150% dívida PIB, né? Então você precisa resolver, equacionar, porque hoje é insustentável. Todos os anos a gente vê o shutdown acontecendo, que é justamente abrindo espaço no orçamento para poder seguir tocando a máquina pública norte-americana. Então, o estágio atual da economia americana nesse ritmo de crescimento, com essa inflação e esses juros, é insustentável. Então, qual é a maneira de você resolver isso? Ou você aumenta o crescimento econômico, acelerando ele, e aí você tem algumas maneiras de puxar esse crescimento econômico, seja através de exportações e importações, que é o que ele está fazendo, um braço, trazendo mais fluxo de caixa, vamos chamar assim, para dentro da economia, então se arrecada mais,
Você tem o investimento, que é o que você acabou de passar, essa lista enorme, isso puxa a aceleração econômica, e você tem, no final do dia, a família, né, o C de família ali, o consumo das famílias, que se você tem uma inflação controlada, juros mais baixos, você acelera o consumo dessas famílias, e isso também puxa a economia. Então, é natural que o Trump se movimente para justamente, no PIB do lado da demanda, fazer o crescimento acelerar e o DOD reduzindo os custos ali do governo, o G do governo. Então, o que ele fez é justamente trazer a perspectiva de um equilíbrio econômico de novo, e aparentemente numa forma de negociação diferente do que estamos habituados aí, mas não vamos esquecer que essa forma que a gente está habituado é que levou os Estados Unidos a 7% de déficit. Então, exigia algum comportamento diferente para colocar todo mundo de volta na mesa, acordos bilaterais, não só as empresas, a gente viu alguns países, Vietnã, a gente viu agora pela manhã a União Europeia sinalizando que está aberta a sentar na mesa, vimos a Argentina, outros países ali que, olha, não vou negociar com os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, muito maior do que a China, e que muitos analistas previam que em 2025 a China seria maior do que os Estados Unidos, então não é tão simples assim você abrir mão de vender no maior mercado consumidor, o que tem a maior renda per capita efetiva com impacto global. Então é isso que ele está fazendo, usando a sua força, e quando você é de mercado ou investidor, você precisa tirar o ruído, e é isso que a gente está fazendo aqui, mostrando que gerou resultados, e não é como muitos falam que não aconteceu o resultado e está só gerando volatilidade, não é verdade. Tá, agora é o seguinte, a gente aqui vai começar a dar umas dicas de investimento para os nossos espectadores, depois disso, claro, as dicas exclusivas a gente vai dar para os nossos assinantes só. Mas eu quero que vocês deem uma palhinha do que vocês fazem, Hugo, porque vocês fazem gestão, né, de patrimônio, e isso é muito importante, porque as pessoas, elas hoje estão meio perdidas, elas ficam aí na internet, caem em golpe, né, vão lá, compram a criptomoeda do Ike Batista, que inclusive me parece que já está dando ruim, né? Me parece que já está dando ruim. A CVM assim, proibiu ele, inclusive, da Supercana. Da Supercana. Vem com essas histórias de Supercana. Supercana que eu conheço é isso aqui, ó. Exatamente. E aí é o seguinte, qual é a recomendação geral que você dá para as pessoas hoje? Em relação, pessoas que têm investimento na bolsa, etc. O que elas fazem? Ficam quietas, paradinhas, apostam em título fixo? O que elas devem fazer? O cenário de volatilidade ele requer um pouco mais de atenção e dedicação no investimento, né? Mas sem esquecer o longo prazo. Então, tudo que a gente trabalha aqui, Dantas, é focado no longo prazo do investidor. Então, a gente constrói o portfólio para que ele atinja um objetivo de longo prazo, seja crescer patrimônio, seja ter uma renda, ou efetivamente até proteger esse patrimônio. Então a gente analisa o cenário, que é isso aqui que estamos fazendo dentro do programa hoje, né, falando, olha, isso é ruído, isso aqui pode mudar ou não, e dentro desse cenário a gente constrói o patrimônio adequado ao perfil de investimento e risco. Então se o investidor, né, o cliente é mais conservador, neste momento, ele está tranquilo porque provavelmente está ali alocado em renda fixa ou crédito privado, que, claro, tem um pouco de oscilação, mas se for bem montado e bem construído, ele vai efetivamente receber o retorno esperado, estimado. Já um investidor um pouco mais arrojado, ele tem sua exposição em renda variável e se tiver algum espaço, ele está aproveitando para comprar um pouco mais barato devido a essa correção forte que a gente viu lá nos Estados Unidos e aqui, efetivamente, no Brasil também, né, saindo dos 130 para esses 120 e poucos mil pontos ali, mas o importante é diversificar, não centralizar todo o investimento em uma classe específica, mas se você tiver a diversificação e uma alocação adequada, você passa por esse momento de volatilidade sem que a sua carteira sinta, sem que seu patrimônio sinta com essa volatilidade. Então é importante que o investidor tenha em mente qual que é o seu perfil, seu risco e o seu objetivo.
que aí ele consegue construir um portfólio que passa por esse cenário. Se a gente olhar o Trump lá atrás, ele também governava nesse formato. Anunciava nas redes sociais, como ainda era muito novo, gerava muita volatilidade. Mas quem investiu, para dar o um exemplo aqui no S&P, na época do Trump até agora, ganhou muito dinheiro. Mesmo tendo volatilidade do Trump, tendo passado pelo Covid e agora recentemente de novo por essas discussões. Porém, investidores que têm ali a sua carteira bem construída. Então, o que a gente faz aqui, Dantas, é isso. Construir uma carteira aderente e adequada para evitar que entre em supercana, para evitar que compre crédito privado de empresas que estão mega alavancadas na beira de falência, trazer oportunidades que vão gerar dividendos, e esses dividendos no longo prazo, trazer crescimento patrimonial, valorização patrimonial. Eu sei que pode parecer um pouco de linguajar mais técnico, mas o que a gente está falando é comprar um Itaú, o Itaú, aguardar ele durante 10 anos, ele vai te pagar dividendos. E esse dividendo você reinveste ele na sua carteira, seja na sua carteira de renda fixa, seja na sua própria carteira de renda variável. Então, o que a gente faz aqui é isso, discutir esses cenários e passar para o investidor tranquilizando, olha, agora não é hora de mexer, agora é hora de aumentar a exposição ou agora é hora de resguardar o seu patrimônio.